Hoje eu vou contar pra vocês a história real de um filme que não é de terror, mas o que realmente aconteceu, gente, é de dar pesadelo. Em 127 horas, a história real é muito mais assustadora do que o filme, e é sobre essa história que a gente vai conversar hoje. Oi, eu sou a Cibele, e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente! Oi, gente! Bem-vindos à Terra do Medo. Bem-vindos! Já vou começar perguntando, Vitor, você já assistiu esse filme? 127 horas? Não, ainda não assisti, eu só conheço o caso. Conhece o caso? Eu assisti na época que lançou, gente, porque qualquer dessas bizarrices de não sei o que, cortou o próprio braço, eu já fiquei assim, meu Deus, que louco, quero ver. E aí eu assisti na época. Mas eu fiquei com mais vontade ainda quando eu soube que era uma história real, gente. Pois é, e é sobre essa história que a gente vai conversar hoje. Não fica assustado se você não viu o filme, não fica com medo de spoiler, porque, sinceramente, esse é o tipo de filme que você pode ver mesmo sabendo a história, tá? Tranquilamente. Mas antes da gente começar o caso de hoje, confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal. E já deixa o like logo no começo, porque ajuda muito a gente. Aqui embaixo a gente também tem os nossos programas de apoio, o Apoia-se e o Seja Membro, que é aqui no YouTube. Dá uma olhadinha, porque tem umas recompensas bacanas. Vamos começar então? 127 Horas é um filme de 2010, dirigido pelo Danny Boyle e estrelado pelo James Franco. O filme conta a história de um alpinista chamado Aron Ralston, que ele acaba ficando preso pelo braço em uma fenda e durante 5 dias ele fica ali ponderando as chances dele poder sobreviver ou não. Então ele tem que tomar uma decisão muito importante. Eu contei agora a sinopse pra vocês, sem nenhum spoiler, mas provavelmente vocês já sabem que ele cortou o próprio braço pra sobreviver. E olha, deu certo, tá? Um dos motivos pra eu ter assistido esse filme foi porque eu sou essa pessoa que adora ver filme que tem sangue, mas também porque eu queria saber mais sobre essa história, o que rolou, o que aconteceu, se ele sobreviveu ou não. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa história pra gente saber quem é ele, por que ele cortou o braço e como foi a vida dele depois disso, a vida depois do tombo. De vez em quando a gente vê aí um filme ou outro inspirado em um caso real, e às vezes é só uma pontinha, assim, do caso real que o filme pegou, só pra ter o hype de baseado em casos reais. Mas esse não, gente. Esse filme realmente foi inteiro baseado, inclusive o filme é muito parecido com a história, porque o Aron realmente teve que dar um jeito ali de cortar o próprio braço com os instrumentos que ele tinha ali na hora. Vamos saber mais um pouquinho sobre essa história agora. O Aron nasceu no dia 27 de outubro de 1975 em Ohio, nos Estados Unidos. Mas quando ele tinha 12 anos de idade, a família se mudou pra Denver. E lá ele estudou e tal, e aprendeu a esquiar. Antes do acidente, ele morava em Colorado, também dos Estados Unidos. E ele chegou a estudar engenharia mecânica, francês e piano. Mas a verdadeira paixão dele era a escalada. Ele chegou a trabalhar ali como engenheiro durante 5 anos. Mas aí ele pensou assim, gente, essa vida não é pra mim. Não é isso que eu quero pra minha vida. Foi quando ele soltou tudo pro alto, largou tudo, chutou o balde e decidiu se dedicar ao montanhismo. E o objetivo dele era escalar o Monte Denali, que é o maior pico da América do Norte. Em 2002, ele começou a se preparar pra escalar o Colorado Fortiners, que eu não fazia ideia do que era, até pesquisar sobre esse caso. E gente, um monte de montanhas, que fica no Colorado, obviamente, mas é um monte de montanhas, que acho que são 56 montanhas, um monte de pico, que tem altura até 14 mil pés. Que eu também não sabia o que significava. Segundo o Google, traduzindo ali para metros, né, para quilômetros, são montanhas de mais ou menos 4 quilômetros. 4 quilômetros de altitude, tudo bom? Não é de tamanho assim não, então é alto pra caramba. De qualquer forma, ele queria fazer isso, mas ele queria fazer sozinho e no inverno. Porque parece que ninguém tinha feito antes, coisa e tal. Enfim, gente, não tá dando pra defender até aqui porque é perigoso. Mas era a meta dele, era o que ele queria. Parece que essas pessoas que escalam, elas gostam de desafio mesmo, né? Igual eu vi um outro documentário que chama Free Solo também. Nossa, esse documentário alugou um triplex na cabeça do Vitor, gente. É porque era um cara que escalava, só que sem corda nenhuma. Então, ele tava lá pra tentar fazer o desafio dele. Também nunca alguém tinha feito. Parece que essa coisa, nunca ninguém fez. Eu quero ser o primeiro. Quando o Vitor me falou desse cara que ele escalava, eu não sei se ele morreu, enfim. Mas morreu, não. Morreu não, tá ótimo, tá bem. Quando o Vitor me falou que esse cara escala e tal, sem equipamento nenhum, eu só consigo imaginar aquelas cabrinhas que ficam na montanha, sabe, em pezinho. Você já viu essas fotos? Você acha que eu coloco? É umas cabrinhas bonitinhas que ficam em pezinho assim na montanha. Só isso que eu consigo imaginar. Mas, gente, olha,
Eu sou corajosa pra umas coisas, tá? Mas tem coisa nessa vida que... Tem uns papel que eu não me presto. Não, tem coisa que eu não faço nem questão de ser o primeiro, não. Pode vir um montão de gente. Documentários da Disney. Já é o segundo documentário que ele cita em vídeo aqui da Terra do Disney, tá? Tá lá, só que é do National Geographic. Vitor adora, gente. Se quiser dica, ó, com ele. Aí, gente, sabe aquele ano que você pensa assim, esse ano não é pra mim? Acho que esse ano não tá sendo gostoso. Foi 2003 pro Aaron, tá? Porque já começou esquisito, porque ele fez o seguinte. Ele tava lá esquiando no Colorado com os amigos dele, até que de repente, gente, caiu uma avalanche enquanto eles estavam lá. E o Aaron ficou enterrado até o pescoço de neve. E olha, eu tô aqui pra te falar que não deve ser uma sensação gostosinha, não. Aí um amigo que tava com o Aaron desenterrou ele, e aí os dois ajudaram a desenterrar um outro amigo. O próprio Aaron falou que ele achou que ia morrer nessa empreitada aí, que foi um negócio bem tenso, mas ninguém saiu gravemente ferido, não. Foi aquele susto. Aí a gente até pode imaginar que isso serviu de um alerta pra ele, né? Que não deve ser uma boa ideia ele escalar lá o Colorado's Fortuners sozinho, porque sozinho na neve não deve ser uma coisa muito segura. Mas não, gente. Ele não desistiu dessa ideia, não. Inclusive, ele continuou fazendo todas as escaladas dele sozinho. Aaron pegou o carrinho dele e foi para o sudeste de Utah, porque ele queria explorar o Parque Nacional Canyonlands para preparar ali a escalada dele para esses montes lá no Colorado, o Colorado's Fortuners. Aí ele chegou lá, ele dormiu no carro dele. Na manhã seguinte, que era no dia 26, era um sábado, ele pegou a bicicleta e foi pedalando ali 24 quilômetros até chegar no Blue John Canyon. O Blue John Canyon, gente, é um desfiladeiro, é uma rachadura que pode ter até, em alguns trechos, tem até 1 metro de distância entre um lado e outro da rachadura. E a distância que esse desfiladeiro corre é, tipo, 18 quilômetros. É um negócio muito grande e que tem uma altura danada lá pra baixo, com um espacinho apertado. Ou seja, bem claustrofóbico, gente. Foi aí que o Aaron trancou a bicicletinha dele, foi até o desfiladeiro, e lá ele tava treinando escalada livre, tava treinando também os saltos e escalada com corda. Ele tava treinando mesmo pra escalar aquelas montanhas lá no Colorado. Quando era ali por volta de 3 horas da tarde, ele tava descendo o desfiladeiro, e aí daí pra frente é só pra trás, né? Vocês já sabem. O braço dele, o braço direito, ficou preso. Essa pedra que tava ali amassagando o braço direito dele pesava 400 quilos. Pra piorar a situação, ele não estava perto da superfície. Como ele escorregou, a pedra caiu, ele foi se arrastando até lá embaixo, ele ficou numa distância do topo de 30 metros. Então tinha 30 metros pra cima e ele presinho lá pelo braço. Quer piorar mais a situação ainda? Ele tava no meio de um deserto. Ali era totalmente deserto. A estrada pavimentada mais próxima ficava a 30 quilômetros de distância. Nessa hora você pode pensar, que bom que ele era um cara experiente. Então ele deve ter avisado a família dele que ele tava indo pra lá, que ele ia escalar o Blue John Canyon, que ele tava por ali, e tudo ia dar certo e iam sentir falta dele. Não, gente. Se você pensou isso até agora, você está redondamente enganado, porque ele não avisou a ninguém. A única coisa que a família dele sabia é que ele estava em Utah. Então, como ele ia pedir ajuda, gente? Simplesmente não ia. Não tinha como ele pedir ajuda ali. Ele tinha que se virar com o que ele tinha ali no momento. Tinha um pedaço ali de barra de chocolate e uma garrafa de água que já não estava cheia. A primeira coisa que ele pensou em fazer foi desgastar a pedra. Ele tinha ali uns equipamentos, umas faquinhas no braço dele. Mas, gente, era trabalho jogado fora, ele tava gastando muita energia e a pedra, ó, tava pleníssima. Aí ele tava ali economizando água, tava tentando fazer o possível, só que chegou um momento que a água acabou. Aí, quando a água acaba, talvez... Tô tentando amenizar, gente, mas não é talvez não, ele bebeu urina mesmo, real oficial. Foram se passando os dias, gente, ele foi ficando mais fraco, foi ficando sem comida, foi passando várias coisas na cabeça dele. E aí, como ele não tava conseguindo desgastar a pedra, ele pensou assim, acho que terei que cortar meu braço se quiser escapar daqui. Mas, gente, uma escolha mesmo. Fora que, dentro da cabeça dele, assim, ele tinha um problema muito grande. E esse problema, gente, chama osso. Porque a gente tem osso aqui no braço, né? Pelo corpo inteiro, tudo bom. E ele poderia cortar a pele dele, que pele é um negócio mais malemolênga, um negócio mais tranquilo, entre aspas, porque não tem nada tranquilo nessa situação. Mas...
serrar o osso é um negócio que ele não ia conseguir fazer. Até porque o que ele tinha ali, o equipamento que ele tinha, era um canivete, tipo um canivete suíço, que tem várias coisas assim no canivete, só que era um negócio que tava meio cego já, não tava funcionando muito bem. Ele chegou até a falar depois em entrevistas que esse canivete ele ganhou... Era aqueles brindezinhos que você compra um negócio e ganha outro? Então, ele comprou uma lanterna e ganhou um canivete. E ele também tinha um alicate. E aí ele começou a levar mais a sério essa ideia, não sabia ainda como ia fazer com o osso, mas aí ele começou a fazer uns cortes superficiais assim pra testar, pra ver se com os equipamentos que ele tinha, ele conseguia cortar a pele. Aflição, gente. Aflição. Mas é aquela coisa, né, gente? Ele tava tentando cortar a pele, mas o osso ainda era um problema pra ele. Aí ele pensou assim, eu vou morrer. Aí depois ele voltava, não, vou viver. Aí ele ficava nesse looping, sabe? A gente vai viver, a gente vai morrer, igual o Cid, da Era do Gelo. E aí chegou um momento, gente, pesado, que ele pensou assim, não tem jeito, não tem o que eu fazer. De nascimento dele, a data daquele dia, que supostamente seria a data da morte dele. Ele meio que aceitou, tipo, não passo de hoje. E aí ele tava com uma câmera e ele fez um vídeo mandando um recado pra família, explicando toda a situação, falando de onde que ele era. E esse vídeo, se vocês quiserem ver, inclusive, tem na internet, tem o vídeo original mesmo dele falando. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Aí depois dele ter gravado esse vídeo, ele acabou pegando no sono. Nisso que ele pegou no sono, ele disse que teve um sonho. E nesse sonho, ele tava vivo, tranquilo, de boas, sem o braço direito, sem metade do braço direito. E ele tava felizíssimo, brincando com uma criança, de boaça. E aí, na hora que ele acordou, eu acho que esse sonho deu aquele gás nele. Tipo assim, mas eu vou criar uma família. Ele queria ter filhos. Foi isso que deu um gás maior nele. Aí o cérebro começou a rodar. Ele pensou assim, eu realmente não preciso serrar o meu osso. Eu não preciso passar por isso. O que eu posso fazer é quebrar o meu osso. Esse é o momento mais de aflição do vídeo. Porque eu vou contar aqui o que aconteceu. O bom é que eu vou falar com vocês. Pula 30 segundos se você tiver um pouquinho de aflição, não quiser saber com detalhes. Mas eu não tenho como pular. O Vitor não tem como pular. Gente, então vocês não pulam também não. Fica aí pra assistir junto comigo. Mas se quiser pode. Se quiser pula 30 segundinhos. Pula não. Que eu vou contar rapidinho o que aconteceu. Gente, pra complicar a vida do Aaron... O que rola? O nosso braço tem 2 ossos, que eu não sei se eles são um osso só, interligado, mas eu sei que é dividido em 2 partes. A gente vai deixar aqui quebrando, caso esses 2 ossos, tudo bom. E ele fez da seguinte forma, ele tava preso na pedra, com o braço, e aí ele jogou o corpo dele pro outro lado. Aí não tem jeito, né? Como 1 mais 1 são 2. A partir disso, começaram os trabalhos. Como assim? Ele virou do outro lado? Tipo, ele tava preso assim, de uma forma que ele não conseguia ficar com o braço. Por exemplo, meu braço tava... Porque o braço dele não tava preso até aqui, assim. Tava preso até aqui, mais ou menos. E aí ele só jogou o corpo dele pro outro lado. Nisso o braço ficou... Uma parte do braço ficou, que é o braço que tava na pedra. E o outro veio junto com a força que ele fez, entendeu? Deu pra entender? Entendi. Então não foi aqui no meio, na divisão, não. Não. Acredito eu que se fosse na divisão seria até mais fácil, porque tem a cartilagem, né, de ligação. Mas não, ele quebrou o osso mesmo. Ai. Gente, coragem. Coragem. Acho que é essa palavra, assim, coragem mesmo, porque ele não tava... Era isso ou isso. Entendeu? Acho que é isso que deu a força pra ele mesmo. Porque, gente, muito complicado. Aí ele fez um torniquete ali, improvisado. Torniquete, pra quem não sabe, é um negócio que você aperta. Qualquer coisa pode ser um torniquete, né? Um pedaço de pano você aperta só pra travar o sangue, pro sangue não descer tão rápido. Porque ele tava se cortando, então ele tinha que prender. E aí ele começou a cortar a pele. Ele começou a cortar os músculos. Com coisinha cego que ele tinha, era o que ele tinha ali em mãos. Com o alicate, ele cortou os tendões. Que nervoso que eu tenho de tendão, tudo bom. E, gente, eu não sei o estudo desse cara, que ele era engenheiro mecânico, mas ele conseguiu deixar a artéria pro final, porque a artéria é aquela veia mais importante que liga ao coração, que se você cortar uma artéria, meu filho, você tem pouquíssimo tempo. Então ele deixou as artérias pro final. Como ele distinguiu? Não sei, não saberemos. Mas ele conseguiu, foi nessa ordem. E assim, gente, a única explicação
que eu tenho pra ele ter conseguido fazer tudo até o final é a adrenalina e a vontade de viver. E principalmente a adrenalina, sangue quente. Eu não sei se vocês já se cortaram a ponto de levar ponto. Eu sou ótima. Mas uma vez eu me cortei subindo numa privada pra fazer xixi. Não façam isso, tá? Um conselho que eu dou, não subam em privadas. Mas aí eu me cortei e na hora eu não senti. Eu não senti porque eu não senti, tava naquela hora e tal. Eu descobri que eu tinha me cortado porque eu vi pegadas de sangue, eram minhas pegadas de sangue. Mas explique isso melhor. Por que você subiu na privada e você era criança já? Eu era criança. Eu subi, fiquei com nojinho da privada, porque era de uma loja. Subi, a privada tava solta, gente. Virou, cortei meu pé. Tem a cicatriz até hoje. Não aconselho pra ninguém. E aí eu não senti na hora. Eu só fui sentir depois, quando eu já tava ali fazendo os pontos e tal, quando o sangue esfriou. Então, eu acredito muito que ele tava tomado por essa coisa, assim, o sangue quente, a adrenalina, porque é a única coisa que explica você conseguir fazer uma parada dessa do início ao fim, sabe? Fora a vontade de viver, de escapar dali e tal. Essa luta do Aaron pra arrancar o braço fora demorou 1 hora. Ele ficou 1 hora cortando o braço. E aí, desde o momento em que ele deu o primeiro corte, ele já estava perdendo sangue. Então ele tinha que fazer tudo o mais rápido possível e sair correndo pra pedir ajuda. Assim que ele terminou, ele teve que subir o desfiladeiro que ele tava, né? Os 30 metros, com um braço só. Aí depois ele teve que andar pra caramba e descer de rapel um penhasco de 20 metros com uma mão só. Mas ele deixou a parte do braço dele lá? Aí não tentou tirar, nem tinha como, né? Pra quê? Gente, não, mas ele não tava conseguindo nem tirar o braço. E eu tô falando assim, tudo com uma mão só, não quer dizer que pessoas que têm uma mão só não consigam fazer essas coisas. É porque, na verdade, ele tinha acabado de arrancar o próprio braço. Então ele tava fraco, tava com dor, logicamente. Tava desesperado pra sobreviver porque ele tava perdendo sangue o tempo inteiro. Pra mais. Ele tava, tipo, a 13 quilômetros do carro dele. Por sorte, gente, quando ele tinha andado ali quase 10 quilômetros, ele acabou encontrando uma família holandesa que tava de férias. E aí essa família deu ali uns biscoitos, deu água pra ele e chamou a emergência. E a família, nessa altura do campeonato, a família já tava sabendo que ele tava sumido, né? Porque eu contei tudo pra vocês aqui, papum, não sei o que, desespero, cortou braço. Mas, na verdade, ele ficou lá 5 dias. 127 horas. Então a família já tinha notado ali que alguma coisa de errado não estava certa. E ele estava em Utah. Isso era o que eles sabiam. E as buscas estavam sendo feitas de helicóptero. Então, por mais que sobrevoassem exatamente onde o Aaron estava, não ia dar pra ver ele, porque ele estava literalmente debaixo do chão. Finalmente, depois de 4 horas, o Aaron conseguiu ter atendimento médico. E nessa altura do campeonato, ele já tinha perdido 18 quilos e 25% do seu sangue. Os médicos acreditavam que se ele tivesse demorado um pouquinho mais pra conseguir atendimento médico, né? Se ele tivesse cortado o braço antes, ou então, se ele ficasse mais no desfiladeiro, ele tinha morrido por lá. Então foi a hora exata que ele precisava de cortar o braço e de conseguir atender. Mas pra isso, precisou de 13 homens, 13 remover a pedra. E ainda disseram assim que isso seria muito complicado, se pá, impossível fazer com o corpo do Aaron lá, né? Então, assim, ele ter tirado o próprio braço talvez tenha sido até melhor, porque não ia ter como muito tirar pedra com ele lá. O braço dele foi cremado e 6 meses depois ele voltou no desfiladeiro com o braço cremado e jogou lá, porque ele disse que o braço estava voltando ao lugar que ele pertencia. Depois disso, gente, não tem como. O caso estourou, o caso ficou muito famoso. O Aaron começou a aparecer em programas de televisão e ele dava palestras assim, sempre com muito bom humor. E claro, gente, que tudo isso que aconteceu não foi motivo pra ele parar de escalar, de fazer montanhismo. Pelo contrário, ele ainda tinha um objetivo a ser cumprido. Em 2005, ele foi o primeiro a escalar o Colorado's Fortness sozinho e na neve, como era o objetivo dele. Acabou se divorciando em 2012. Em 2013, teve uma polêmica ali com o nome do Aaron, porque ele e a namorada dele da época, a Vita Shannon, eles foram presos, os dois por agressão. Que eles brigaram ali, não sei o que, os dois se agrediram, mas depois disso eles acabaram retirando as queixas um do outro e não teve tanta repercussão, mas teve ali, se você pesquisar o nome dele,
tem notícias assim, o rapaz de 127 horas foi preso e tal, foi por conta disso. Curiosos, assim, que a gente adora trazer esses casos que são macabros, querendo ou não, gente. Isso me dá muito medo, pavor. Inclusive, tenho pesadelos. Fala pra gente se vocês gostam que a gente traz os vídeos. A gente vai deixar 2 aqui pra vocês assistirem logo depois desse aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Beijo. Beijo!